Nesta edição, uma entrevista sobre variabilidade climática e a reportagem da semana trata sobre o aumento nas contas de luz. Veja agora a Seção no Ponto. O nosso EasyTech, nossa faculdade de Engenharia de Inovação, que começou em fevereiro, nós começamos o curso de graduação. Veja, esse curso de graduação com 50 alunos. Nós estamos vendo a realidade hoje do nosso curso. Os professores estão extremamente motivados, os alunos motivados. O curso, que é um curso integral, um curso de 4.620 horas, um curso de carga horária maior do que tem no país. Um curso integral que pensa também na área humana. Para você ter uma ideia, nós temos história, sociologia e linguagens, que fazem parte desse curso de engenharia de inovação. É um curso onde nós estamos preparando o aluno, o profissional, para trabalhar na sociedade brasileira, com uma visão bastante estratégica da inovação, mas sem perder também aquela parte humana, um curso que tenha visão ampla. É a nossa Faculdade de Engenharia de Inovação, como já falamos anteriormente. Não pretende ser uma faculdade para concorrer com nenhuma outra, até porque nós temos 50 alunos somente. Mas nós queremos que ela seja uma referência de estudo, de ensino, de profissionais e que possa, com isso, trazer tantos outros cursos em outras grandes universidades que possam também oferecer ao profissional brasileiro. Venham conhecer, venham ver a nossa Faculdade de Engenharia de Inovação. Engenheiros, nos ajudem a fazer cada vez mais dessa faculdade uma faculdade única, uma faculdade séria, uma faculdade onde o sindicato é o único mantenedor, onde a faculdade inteirinha é mantida, os alunos são mantidos pelos sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo. Dando sequência à série gravada no Encontro Ambiental de São Paulo, um evento realizado pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também pela Federação Nacional dos Engenheiros. O objetivo? Debater a sustentabilidade e a sua relação com o desenvolvimento e, por extensão, é claro, a sua relação com a engenharia. Estou recebendo aqui o professor Antônio Carlos Zuff, que foi um dos palestrantes, e falou sobre o Sol, o motor da variabilidade climática. Professor Zuff, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Mas qual foi o núcleo central do seu bate-papo? Na verdade, eu fiz um histórico da construção do Cantareira e desse período, desde o planejamento que usou dados anteriores, a partir da década de 40 para frente, qual foi a evolução desse padrão climático. E que parece que ele é cíclico, né? Que ele está reproduzindo hoje, o que nós estamos passando, algo parecido com o que aconteceu na década de 50. Então, fiz um paralelo do histórico das chuvas, mostrando que esses eventos eles se repetem com o tempo. Só que há 60 anos atrás, né? Então a gente perde essa memória, né? Que nós não vivemos tanto tempo assim, né? Para lembrar. O Cantareira ele foi construído a partir da década de 70, né? Então, assim, muitos que começaram a usar o Cantareira ou que ficavam na década de 50, não existia Cantareira, então tinham outros problemas, né? Com a falta de água era uma constante, porque nem toda a população era atendida por abastecimento de água na época. As cidades cresciam muito rapidamente e os serviços não acompanhavam. Então, a realidade hoje é completamente diferente da década de 50. Professor, essa questão de variabilidade climática, a gente vai entrar na questão do Sol, mas antes, a variabilidade climática é mesmo de origem antropogênica ou não? Ela é uma questão que sempre vai acontecer, é natural isso? Nós temos, como civilização, a gente tem a capacidade de mudar o microclima local. Então, uma cidade muito grande, ela fica com um clima um pouco diferente, ela fica mais quente, então ocorrem mais chuvas convectivas que causam enchentes urbanas. Mas o macroclima global, ele é definido pela circulação atmosférica e circulação oceânica. E é uma escala muito grande, muito maior do que o homem possa alterar. Então, eu acredito que o microclima nós conseguimos fazer alguma modificação. A gente consegue alterar e causamos modificação no microclima local, mas isso é localmente. Agora, há um macroclima de origem
de um reequilíbrio térmico da Terra e que a fonte de energia é o Sol e, portanto, a variação da quantidade de energia que chega vai mudar esse equilíbrio e, consequentemente, altera o clima. E onde entra o Sol nessa questão da variabilidade climática, que foi o estudo que o senhor apresentou? Então, o Sol ele não emite uma quantidade constante de energia, ele varia ao longo do tempo, né? E varia durante um ano, ele emite quantidade de energia diferente. Então, isso depende muito de ano para ano, também muda. Então, essa quantidade que varia na entrada, ela muda, causa mudanças no próprio equilíbrio térmico da Terra. Então, os ciclos solares, se ele tem ciclos longos, né, isso se reflete no nosso clima ao longo das eras. Perfeito. E, professor, a sua opinião a respeito do seguinte, seja a corrente que defende que é o desenvolvimento, que joga mais carbono na atmosfera, que faz o aquecimento, né, do clima, ou seja, uma variabilidade aí natural, a questão da nossa preocupação com o aquecimento do planeta gerou, eu queria saber a sua opinião, gerou um despertar aí de consciências para a sustentabilidade. Esta vontade de debater o assunto, difundir práticas ecologicamente mais acertadas, isso foi um ganho da nossa atualidade? Não tenho dúvida, só essa despertar da consciência da população para o ambiente já foi um ganho enorme. Então, esse eu acho um ponto bastante positivo da consciência de diminuir a quantidade de lixo produzido, de reuso dessa água, de tratamento de água, de conservação do solo, de preservação. Um ganho que eu vejo quando eu era criança, apesar de morar numa cidade do interior de São Paulo, era difícil enxergar ou ver uma garça. E depois que vem a legislação ambiental protegendo os animais silvestres, nós vemos hoje uma variedade de pássaros dentro das cidades que eles não vinham, porque eram regiões de perigo para eles. E hoje a cidade passa a ser até um ambiente seguro, então eles estão voltando às cidades, né? Então acho que isso foi um ganho muito grande. Em economia, professor, né, vários especialistas dizem o seguinte, que a gente sabe que a população entendeu uma questão econômica nacional quando ela vê o impacto na despensa de casa, nas suas contas. É possível dizer, partindo na relação com o clima, na relação da sustentabilidade, que hoje esse assunto está chegando nas casas das pessoas, as pessoas estão preocupadas com a variabilidade climática? Sim, as pessoas estão preocupadas e justamente porque estão sendo afetadas pela falta de água, né, pela falta de chuva. Então, isso são conversas de boteco, hoje conversa de elevador, o assunto é água. Perfeito. E a questão acadêmica, ela está avançando para que a gente possa, por exemplo, em uma questão de crise hídrica, se é uma questão natural, o que fazer com essas informações? Tendo essa previsibilidade que de tempos em tempos nós teremos esse problema, o que fazer? Quais as respostas que a academia nos dá? Então, esse conhecimento ainda é muito pequeno dentro da academia, né? Muitos ainda acreditam no aquecimento global e eu acredito mais uma variabilidade cíclica natural, então isso não é um consenso. Mas nós estamos vendo que se previa com o IPCC, os modelos previam um aumento da precipitação na nossa região e nós estamos vivenciando justamente o contrário. E isso fere, se a gente só fica pensando em uma teoria e descarta a outra antecipadamente, nós podemos, no planejamento, considerar só um elemento e não considerar outros possíveis. Então, o nosso planejamento vai ser falho. É isso que aconteceu. Hoje, nós estamos sofrendo uma falta, né, de infraestrutura justamente porque se acreditou em uma teoria e que hoje se mostra que não foi correta. Você acha que, a partir desse problema, os órgãos públicos estão sensibilizados? Eu não posso falar pelos órgãos públicos, mas eu vejo interesse em alguns acadêmicos em pesquisar essa história do aquecimento global, continua, né, porque tem muito dinheiro em cima disso, e outros entrando no estudo das manchas solares, né, com relação ao clima. Então eu vejo engenheiros trabalhando hoje com essa possibilidade e para melhorar seus modelos de modelação hidrológica, justamente considerando esses efeitos sazonais. Perfeito. Ou seja, observando mais o comportamento do Sol. Exatamente, tentando explicações para aquilo que está sendo observado que a outra teoria não responde. O nosso objetivo aqui não é fazer um choque entre as teorias, mas simplesmente apresentar um outro caminho que não apenas o que é mais corrente, que é o aquecimento
do nosso clima seria aí gerado pela ação do homem. E aí há teorias que defendam que isso é um processo natural, inclusive acontecido de tempos em tempos. No próximo bloco, você continua acompanhando a entrevista com o Antônio Carlos Ufo e o tema variabilidade climática. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Professor, a gente tem uma pesquisa, queria que o senhor soubesse dela, detalhasse, que há tempos atrás, quando tinha menos carros, a gente chegou a se medir uma concentração de carbono na atmosfera tão grande quanto a atual, o que talvez seria também um apontamento de que esse aquecimento do clima é algo que é natural. A gente tem outros estudos, além desse, que também constatam que de tempos em tempos o macroclima, se ajustando, ele fica mais quente? Existe, principalmente quem trabalha com geologia, eles trabalham com períodos geológicos diferentes e sabem que a temperatura do planeta teve diferentes, né, temperaturas mais altas e mais baixas. Então isso é cíclico natural. Então os geólogos que trabalham com essa parte climática, eles sabem, eles entendem, eles acreditam que isso é cíclico. E agora, quem discute mais o clima, que fala de aquecimento global, geralmente não tem um conhecimento mais específico de clima ou de física e defende como se fosse uma religião, né? Como se fosse uma ideologia mesmo, né? E não admite qualquer outra hipótese que essa que vai ao encontro justamente dessa filosofia ou dessa ideologia. E por que o senhor falou de interesses econômicos, né? Se o senhor puder dizer que interesses é esse que fazem o discurso da teoria do aquecimento global sendo de origem antropogênica, por que esse discurso vigora com mais força? Bom, alguém ganha com isso, né? O exemplo que eu citei na palestra foi justamente da carne, que fala que o gado ele produz muito gás metano, que é impactante na atmosfera com a temperatura. Bom, o gás que mais interfere na temperatura é o vapor de água. Só que o vapor de água, ele é 400 vezes mais impactante do que o CO2. Ele é muito mais presente na atmosfera, tem 0,04% dentro da atmosfera. Então, ele é que regula a mesma temperatura na atmosfera. Só que ele é de origem natural, porque 3/4 do planeta é de água. Então, nós não conseguimos responsabilizar o vapor pelo aquecimento, não conseguimos responsabilizar o homem pela presença do vapor da água na atmosfera, mas sim o CO2 ou o metano, porque é uma atividade humana. Só que nesse discurso de produção de gás pelo gado, eles falam que o gado, que é o mais barato de produzir carne comendo capim, que é o gado brasileiro, esse ele tem uma grande emissão de gás metano. Mas o gado que é criado, confinado no hemisfério norte, à base de milho, que é mais caro, e 6 meses não tem pastagem porque está inverno, então o custo da carne é muito grande, existe o quê? Essa história de que ele produz menos gás e, portanto, se você não consegue abandonar a carne, que coma pelo menos essa carne que foi de um gado confinado, que ele produziu menos gás, metano e, portanto, é menos impactante. Então, você agrega valor a essa carne. E aqui não, aqui o gado come capim, quer dizer, o que é mais barato que capim? A ração de milho aqui seria encarecer o preço da nossa carne. Então nós temos competitividade de preço e alguém tem que ganhar. Então você tem que vender uma ideia de que a sua tem um ponto melhor. E aí a ideia é essa, que produz menos gás. É o mesmo caso com o rebanho caprino da Nova Zelândia, que também é um grande vilão do aquecimento global. Na verdade, porque o rebanho caprino, que seria caprino ovino, que seria do hemisfério norte, você também tem que fazer a criação confinada. Então ele produz menos gás. Então isso não acredito que seja verdade. E o gás metano ele é natural também, ele existe, até na decomposição de lixo é formado metano. Esse gás natural que nós usamos nos veículos é gás metano.
Então é um gás que nós utilizamos na vida e ele é de produção natural. Nós não podemos culpá-lo pelo aquecimento global, que agora a temperatura da Terra está caindo, desde 98. Nós podemos, assim, no planejamento, já que nós estamos na engenharia, fazer planejamento de longo prazo, nós temos que criar cenários possíveis. Então nós vamos criar o cenário que diz o aquecimento global, mas vamos também criar cenários em que vá pela teoria do aquecimento dos ciclos solares. E a gente tem que fazer uma obra, alguma modificação, né, de engenharia, prevendo os dois extremos e uma solução que seja válida para as duas. Né, para os dois extremos ou para outro cenário. Isso é que é planejamento, é planejar para o futuro. Então você tem que estar preparado para o que vier, porque nós temos que esperar pelo melhor. Estar preparado para o pior. Isso se faz com estudos, cenários diferentes e possibilidades diferentes, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E esperar o que vier. E a gente tem que estar adaptado para as mudanças que virão. Sejam elas segundo o aquecimento global, que estão se mostrando falhas, porque se previa pelos modelos de PCC um aumento da precipitação na nossa região e nós estamos vivenciando justamente o oposto, enquanto que a teoria do ciclo solar representa ou justifica justamente o período que nós estamos passando e que prevê que pelas próximas 3 ou 4 décadas vamos ter precipitações mais baixas. E aí eu fico pensando qual o grande motivador hoje, na atualidade, para que a gente possa preservar mais o meio ambiente. Qual que você acha que seria a inspiração maior para que a gente sensibilize cada vez mais a sociedade a preservar o planeta? Bom, eu dou um exemplo em casa. Em casa você procura manter a sua casa asseada, cama arrumada, roupa limpa, passada, casa organizada. O nosso planeta também é a nossa casa. Nós temos que manter o nosso planeta também com uma rigidez boa. Então, por que eu vou jogar lixo no meio da rua se eu não faço isso dentro da minha casa? Então, tem que colocar o lixo no lixo, cuidar de tratar essa água, de limpar, porque a gente usa a cozinha, tem que lavar toda a louça, colocar tudo em ordem. O planeta também tem que ser deixado em ordem, é a nossa casa também. Então, nós temos que tratar o efluente, nós não podemos jogar o lixo pela janela, que nós fazemos com o efluente. Saiu de casa, está no esgoto e está no ambiente. Não é isso, nós temos que tratar e devolver essa água com qualidade para que o ambiente seja salubre para nós mesmos, porque rio poluído significa pessoas com contato com essa água e doenças. Então, se nós tratarmos o efluente, recuperarmos a qualidade dos rios, isso vai se reverter em benefício para a população com redução de doenças de veiculação hídrica. Então, a população vai ter maior saúde com essa limpeza. Então, nós temos que cuidar realmente do ambiente. Essa sua proposta é também a proposta do Eco São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que acha do evento. Eu acho uma excelente iniciativa do sindicato, porque aproxima os estudantes até dos problemas atuais, com discussões a respeito do que acontece, aproxima com as empresas e com a sociedade também. Então, excelente evento. Parabéns para vocês. Professor, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. E esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Um forte abraço e até breve. O sistema elétrico brasileiro está em evidência. O principal motivo é o custo elevado da energia, que neste ano já aumentou mais de 50%. O aumento tarifário, o que aconteceu? Começou a partir de 1º de janeiro desse ano, nós pagarmos a bandeira vermelha a R$ 30 por megawatt-hora. Quer dizer, foi um plus, um adicional que se colocou nas tarifas. O governo já a partir de 1º de março, 2 meses depois, já pegou e mudou de 30 para 55, aumentou, então teve um segundo aumento. E no dia 2 de março desse ano teve um reajuste extraordinário de tarifas, né? Então, somando esses 3 aumentos, né, nós temos aqui já uma carga violenta de aumento, quer dizer, o número 50% de aumento é realmente bastante penalidade. Que hoje nós estamos com a nossa matriz energética altamente comprometida com relação à sua capacidade de produção. Então, o que acontece? Esses aumentos sucessivos que foram represados nos últimos anos estão acabando por vir agora esse ano e no segundo semestre. Nós temos uma expectativa de que haverá um reajuste na conta de consumo de até 83% até setembro desse ano. Esse impacto acaba entrando no orçamento dos municípios e até do consumidor, porque imagine um município que fez a sua lei municipal e criou a contribuição de iluminação pública, e agora ele criou vinculado a um reajuste do IGPM anual e recebe 83% na conta de consumo. Automaticamente ele se torna deficitário. Para Kirchner, o alto nível de mercantilização do setor elétrico explica a elevação dos preços. A própria Leilões de Energia, que de 2003 para cá,
tem uma metodologia de fazer o leilão. O leilão, então, é uma competição entre empreendedores, né, que vão oferecer, construir uma usina termoelétrica, e a forma de aferir quem é o vencedor da licitação é uma forma que acaba não contratando a mais barata. E tem um outro lado ainda pior que isso, quer dizer, não sei, é até difícil dizer o que é pior, que muitas indústrias também param a sua produção para revender energia. Quer dizer, você tem o industrial que não tem energia, que está na mão, e você tem o oposto, o que tem energia, mas opta em não produzir, né? Para especular e vender também, né? Quer dizer, uma situação dessa não é uma situação saudável. Outro acontecimento que tem impactado a vida do cidadão é a transferência dos ativos da iluminação pública para os municípios. A grande preocupação que o cenário hoje, as prefeituras estão sem essa manutenção, os municípios estão com dificuldade de fazer as contratações por falta de orçamento. A concessionária, por sua vez, pelo menos no estado de São Paulo, tem interesse direto em participar das licitações, porque ela, com toda a sua estrutura, ela vai começar a participar da licitação e aí nós vamos ter um grande problema. Ela, detentora do projeto básico, projeto executivo, detentora das informações detalhadas, detentora do cadastro geral do parque de iluminação daquela determinada cidade, com todo o custo operacional, onde ela deveria fazer uma manutenção adequada, não fez e agora participa da licitação com informações privilegiadas, no sentido de que agora que eu vou receber mais, eu vou fazer uma prestação de serviço adequada e acaba violentando até a lei de defesa econômica que cuida das infrações contra a ordem econômica. Esse impacto vai ser significativo ao orçamento municipal, porque vai subir em média 74% a 80% do custo e o orçamento vai sofrer um certo impacto e a população vai acabar pagando com relação às novas contribuições. Tem assim uma somatória de problemas que uma explicação oficial, simplesmente falar que a culpa é de São Pedro, que não choveu e que a térmica é cara, né? É uma simplificação que não corresponde à realidade, né? Por outro lado, é muito importante que a sociedade também entenda e o governo também se empenhe em criar novas fontes de energia alternativa. E aliado a novas fontes de energia alternativa, tanto o governo federal quanto o governo estadual se unam para que você consiga também fazer um incentivo de reduzir a carga tributária, porque assim, não basta você criar fonte de energia eólica ou com fotovoltaica se você tem uma tributação muito alta para esse tipo de investimento. Porque se o país não começar a pensar no futuro do setor elétrico, nós vamos ter um problema grande e até uma crise energética com relação à atual situação. Esse é um cenário preocupante. Então, assim, imagine um município que se preparou para fazer toda a parte de gestão de iluminação, criou a sua CIP e hoje vai estar deficitário e a partir de setembro mais ainda. Então você vai ter que encaminhar um projeto de lei de novo para a Câmara para reajustar, porque você não previa esse reajuste. Então, o amadurecimento desses debates e a importância dessa discussão constantemente, eu acho que vai acabar conscientizando tanto o governo federal quanto o governo estadual, que não abre mão do ICMS com relação a esse tipo de novos investimentos. Essa é uma grande preocupação do cenário. Para saber mais sobre os desafios do setor elétrico, acesse o portal do CESP na internet.